Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Que bom que você está aqui buscando o Senhor e buscando receber a palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, ela realmente nos tira das trevas, nos traz para a luz e nos livra de toda ignorância, de todo espírito de trevas. A luz do Senhor ilumina nossa mente, nosso coração. Isso acontece através da palavra de Deus. E nessa noite, irmãos, nós vamos estudar sobre pecados de relacionamento. Pecados inadequados, relacionamentos inadequados e quando há ofensa nos nossos relacionamentos. Tanto ofensas que a gente produz, quando a gente se torna vítima, dessas ofensas. Isso vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Com qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha, a gente está sujeito a isso. Tanto a ofender, quanto a ser ofendido. Não é verdade, irmãos? Ou não? Ou você nunca ofendeu ninguém, ou nunca foi ofendido? A palavra de Deus, ela nos chama a nos relacionarmos, Se a gente avaliar, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver vários momentos em que Deus fez do homem um ser social. Se a gente olhar para o início da criação do homem, Deus declarou que não era bom que o Adão ficasse só. Isso não dizia apenas para ele ter uma esposa, ter uma família, mas não é bom mesmo viver sozinho. Não é bom isso. É bom ter amigos, queridos, é bom ter família. A família é algo de Deus. É muito bom ter a família espiritual. Não é desejo do Senhor que você seja um solitário, um ermitão, sabe? Aqueles caras que viviam peregrinando sozinhos no deserto. Não é esse o desejo do Senhor. A gente foi criado para sermos sociais. E quando a gente não está no ambiente social, a gente sofre. Mesmo que alguns não assumam isso. A pessoa sofre. Mas nos relacionamentos, por haver duas pessoas se relacionando ou mais, geralmente estamos sujeitos a problemas. Porque eu, para me relacionar com meu marido e ele comigo, eu tenho que saber que eu não sou perfeita. E por não ser perfeita, eu posso de alguma forma agredir, de alguma forma ofender. Bem como ele que também não é perfeito. E mesmo as pessoas sendo muito boas, mesmo a igreja, mesmo a sua família, os seus pais serem muito bons, os seus irmãos, todo mundo é pessoa humana que não é perfeita, Nós estamos buscando a perfeição, mas ainda não chegamos. Então, por algum momento não vigiar com a palavra, com a boquinha, a gente pode, de alguma forma, agredir. E tem pessoas que acham que para evitar esse sofrimento é melhor então não ter relacionamentos. Mas a verdade é que você tem que aprender a lidar com eles e ele vai ser uma bênção. Mas você não pode entrar nos relacionamentos com a ilusão de que tudo, todos os dias vai estar sempre bom. Então você tem que saber se relacionar com as pessoas e não fugir delas. Você tem que aprender a tratar com as pessoas, você tem que aprender a trabalhar com as pessoas e não evitar o trabalho. Porque senão você não vai conseguir desenvolver o seu potencial. E a chamada hoje para nós é que você olhe para a sua família e agradeça a Deus por ela. Sabe? Agradeça a Deus pelos pais que você tem. Agradeça a Deus pelos irmãos que você tem. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge. Agradeça a Deus pelos seus filhos, sabe? Agradeça a Deus porque você tem uma família. E agradeça a Deus pela sua família espiritual, que é a igreja. Não pense que uma outra seria melhor. Porque por um momento pode até ser melhor, mas você, ao medida do momento em que for se relacionar, vai ter problema. Você pode se decepcionar. Então, olhe para a sua família, ao invés de querer trocá-la,
sabe? Se relacione bem com ela. Não queira trocar. Eu queria tanto ter nascido em outra família. Sabe, uma família com mais dinheirinho. Seria tão mais fácil minha vida. Não adianta querer trocar. A solução é que ela seja sarada, né? A solução é que ela seja tratada por Deus. Aí vai ser tudo muito bom. Relacionamentos, pecados de relacionamento. Então, vamos ler um texto que são as palavras de Jesus. Olha, Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que você tem que fazer? Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Quando a gente chega para o culto, irmãos, a gente devia ter um cuidado especial como a gente se preparou para o culto. Hoje, você veio para a igreja para o culto de escola bíblica, né? Você não precisa me responder, mas eu só queria te perguntar uma coisa, só para você pensar. Você saiu por acaso brigado de casa hoje com alguém? Você deixou alguém em casa meio chateado com você hoje? E na semana passada, você deixou alguém chateado com você lá e veio para a igreja? E na outra semana, será que algum dia da sua vida você veio aqui para a igreja brigado com alguém? Ou com a mulher, ou com o marido, ou com o vizinho, ou com o filho? Qual foi? O que você sentiu naquele culto? É isso que eu quero que você lembre. Se isso um dia te aconteceu. Por acaso, quando você deixou alguém chateado em casa, você veio para o culto e você chegou aqui e se sentiu livre para cultuar a Deus? Você se sentiu alegre, leve, maravilhosamente bem quando você veio cultuar? Não, né? Quando a gente briga com alguém, às vezes até com o nosso marido, e o nosso marido veio com a gente, né? Eu e o pastor, por exemplo, a gente, para vir para a igreja, a gente leva pelo menos meia hora, né? Um trânsito bom aí. Se a gente brigasse em casa, a gente ia ficar meia hora até chegar na igreja, irmãos, remoendo aquilo, sabe? Cada um poderia ficar olhando para o trajeto, cada um olhando pela sua janela, sem olhar para a cara do outro, sem nem falar uma palavra. Olha que clima gostoso para chegar para cultuar, né? Aí chegar aqui, como se tivesse acontecido, e cumprimentar as pessoas e tal. Você acha que o meu coração ia ficar leve, o dele ia ficar leve, como o seu ficou leve? Quando brigou com alguém antes de cultuar? Não é assim que funciona, queridos. Se há desentendimento antes de chegar para o culto, ou naquela semana, às vezes acontece no dia, na hora de vir para o culto. A sua atitude tem que ser essa que Jesus está mostrando. Olha como Jesus já sabe de tudo bem antes, queridos. Olha as instruções de Jesus. Quando ele pega e fala assim, olha, se você chegar para entregar, apresentar a sua oferta diante do Senhor, deixa a oferta ali, ó. O sacerdote vai esperar, porque o sacerdote pegava o feto, o animalzinho ali, e ia preparar. Aí ele fala, pode esperar, o sacerdote espera. Mas o importante é que você vá resolver, deixa a oferta ali, resolve. Depois você volta e apresenta. Muitos de nós não fazem o que Jesus manda. Muitos de nós chegam com a oferta, que no caso hoje somos nós. A oferta sou eu. Eu sou o sacrifício não morto, sacrifício vivo, santo e agradável. Eu sou o sacrifício. E é o meu corpo, é a minha voz, é o meu entendimento que vai ser levado a Deus como um incenso suave. Esse é o meu culto espiritual, meu culto racional. Sou eu. Eu sou a oferta. Mas se eu briguei com alguém antes de vir,
Qual é a minha atitude? Qual é a atitude que é certa? Qual é a atitude que vai me trazer paz? E qual é a atitude que vai também promover paz? Quando eu me acerto primeiro com a pessoa que eu ofendi. Eu preciso me acertar primeiro. Aí depois eu volto para a igreja. Já pensou se isso acontecesse? Eu ia louvar tanto a Deus, achar tão bonito isso. Eu e o pastor não íamos achar ruim de ver você aqui. Depois vocês falarem assim, espera um pouquinho, eu já volto. Aí depois você vai, depois de 15 minutos você volta aqui, aí todo feliz. A gente não se importa não, tudo bem, vai. Resolve, deixa a oferta aí. Né? Deixa ali, está reservado o seu lugar ali. Você pode voltar depois, mas volta também, né? É que tem gente que vem e finge que nada aconteceu, ignora. Aí o culto fica pesado, sabe? Tanto para ele quanto para os outros. Parece que, às vezes, eu tô assim, desconfiada. Se às vezes não tem um monte de gente brigada que vem cultuar no mesmo dia e fica aquela coisa pesada, ninguém tem muita liberdade. O pastor fala para orar, a pessoa não consegue. O pastor fala, vai, celebra, a pessoa não entra no espírito da celebração. O que será que aconteceu antes para ela estar desse jeito, né? Será que brigou antes? Às vezes brigou antes. E aí, ou a pessoa vem assim de qualquer forma e finge que nada aconteceu, ou a pessoa não vem apresentar a oferta, não vem para o culto, simplesmente. E não é isso que Jesus falou. E é isso que a gente tem que aprender, queridos, de uma vez por todas. Brigou antes? Se resolve com a pessoa, depois vem e apresenta o culto também. Porque senão o diabo fica lá falando, não, você não pode. Não, ó, já perdeu, já era. Deus não vai receber o teu culto. Vai receber o culto sim, se você se acertou. Se você pediu perdão, pronto, Deus recebe. O que Deus não recebe é se infringir o princípio que Ele mesmo estipulou. Aí sim Ele não recebe. Se vier entregar oferta com hipocrisia e ferindo os outros, aí se reconcilia e depois apresenta a oferta diante do Senhor. É preciso procurar a pessoa que você ofendeu com uma atitude de amor, de humildade, para pedir perdão. Isso são pecados de relacionamento direcionados a pessoas que você ofendeu. Ofendeu? Agora, seja responsável para arcar com as consequências. Seja corajosa, corajoso para arcar com a consequência de ir com a carinha vermelhinha pedir perdão. Ai, pastor, eu não consigo. Dá uma vergonha. Dá vergonha mesmo, porque é feio, né? Mas é melhor passar alguns minutos com a carinha vermelhinha, né? Do que a vida inteira com um sorriso amarelinho, né? Então é melhor ir. É melhor ir. E peça perdão, não peça desculpa. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia onde tem a palavra desculpa. É perdão. Por que a gente tem essa resistência em pedir perdão? A gente sempre fala assim, desculpa. Não vou fazer de novo, desculpa. Será que é tão difícil falar assim, ó, me perdoa? Né? E você, quando for ofendido, fala, te perdoo. Sabe, isso é isso que Jesus falou, perdão não é desculpa não, irmãos. Tem que falar. E outra coisa, fale mesmo, sabe? Não deixa, o tempo vai sarar. Tempo não sara, não. Tempo não sara as coisas. O que sara é o tratamento de Deus. O que sara é pedir perdão e dar perdão. Isso sara. Solange. Eu vou chegar lá. Quando a pessoa não dá perdão. Bom, você vai chegar com a atitude de humildade, certo? Você vai falar, você falou besteira, você vai falar lá, olha, fulano, meu marido. Eu fui mesmo tola. Que isso, pastor? Eu também não preciso me humilhar, preciso? Precisa, porque não é se humilhar, é falar a verdade. Foi tola. Se você xingou, você foi tola. Se você gritou com ele sem ele merecer, isso é coisa de tolo. Eu fui tola. Você estava certo. Ai, pastor, vou ter que falar que ele estava certo. Se ele estava, você tem que falar. Confessa seu erro. Eu estava nervosa, descontei você. Me perdoa. Você não merecia isso. Vai com humildade. Não vai chegar lá assim com aquela postura. Olha,
Eu sei que o que eu falei para você ontem não foi bom. Tudo bem que você me provocou. Mas, desculpa aí. Não, é atitude de amor, né? E de humildade. Tem que se humilhar mesmo. Se fez errado, não tenha vergonha. Tem que se humilhar, tem que falar a verdade, tem que pedir perdão e pronto. Se a pessoa não recebe, né? Se a pessoa ofendida não quiser te perdoar, cuidado. Você foi lá, pastor, eu fui lá na maior humildade, eu fui lá no maior amor. A pessoa se aproveitou que eu me humilhei, me massacrou, pesou em mim ainda por cima. Quando eu falei assim, ó, que estava errada, a pessoa ficou, estava errada mesmo. Sabe, ela ficou me humilhando, ele ficou me humilhando, pastora. E ainda falou assim que não ia dar perdão não, porque não acreditava no meu arrependimento. Aí eu fiquei, não, segura. Segura firme, você não tem o direito nem de ficar zangado, nem frustrada. Falando, não acredito. Deus, que humilhação à toa que eu passei. Ficar chateada. Não, você não tem direito, não. Eu estou falando de quem você ofendeu. Se você ofendeu, isso é uma das consequências. Você tem que aguentar, entendeu? Não pode ficar zangado, nem zangada, nem frustrado. E você ainda vai ter que dar um tempo para essa pessoa digerir isso, tá bom? Dá um tempo. Porque assim como ela foi pega desprevenida, que você foi grosseiro, e agora ela ficou meio assim, agora você espera o tempo dela. Se mesmo assim passou o tempo, passou o furor, e você percebe, né, que ela não vai te dar o perdão, aí, meus queridos, o problema já não é mais seu. Você já fez o que você tinha que fazer. Pediu perdão sinceramente, certo? Se a pessoa não quer te perdoar, você não tem o que fazer mais. Simplesmente não fique chateado e zangado com isso, tá? E se você precisar pedir perdão de novo para outras pessoas ou para essa pessoa mesmo, se você voltar a ofender, vai ter que fazer tudo isso de novo. Por isso que é bem melhor que a gente tenha um guarda na porta da nossa boca, para a gente não ficar lançando as coisas aí, né? Porque depois, para resolver certas coisas, é muito mais dolorido, entendeu? Mas o caminho é esse, para sarar. Pelo menos você está sossegado, você está livre, você sabe que você fez a sua parte de se humilhar e pedir perdão. Se a pessoa não quiser perdoar, é uma pena para ela. Tá bom? Mas nunca é justificativa para a gente não pedir perdão, viu? Não vai, é pessoa ruim. Não, se você ofendeu, não interessa, a outra não tem culpa. É só culpa nossa e pronto. Não é justificativa para não pedir. Agora, princípios a serem observados aqui, né, só nesse versículo que a gente leu de Mateus 5. Quando Jesus fala assim, primeiro, se você trouxer a oferta e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, Jesus coloca uma ordem, fala assim, vá lá, deixa a oferta ali e vá lá se consertar com seu irmão, não é isso? O que Jesus está falando? Para buscar reconciliação, não é? Às vezes, irmãos, isso não é possível, porque para haver reconciliação tem que ser de ambas as partes. Tanto da pessoa que ofendeu, como da pessoa que foi ofendida. Às vezes a pessoa que ofendeu busca, mas o ofendido não quer. E às vezes a ofendida até quer liberar perdão, mas o outro não pede perdão. Então, o que Jesus está interessado é no seguinte. Primeiro, se reconcilie. Depois, cultue. Não cultue por cultuar sem reconciliação. Deus não vai receber essa oferta. Deus não recebe essa oferta. Percebe como isso é sério? Depois eu resolvo isso, Deus. Não. Brigou, se ofendeu, tem que resolver agora. É assim que Deus quer. É assim que funciona, queridos. De outro jeito não funciona. Reconcilia primeiro, depois cultua. Cultua também. Aí outro princípio aqui, ó. Jesus está mostrando que ele quer primeiro misericórdia antes do ritual. Tenha misericórdia da pessoa que se ofendeu. Tenha sensibilidade. Sabe? Tenha misericórdia dela. E ofereça a misericórdia. A misericórdia é mais importante do que o culto ritual em si. Outro princípio.
a retidão antes da consagração. Jesus está olhando para as coisas que são corretas, para as coisas que são justas, que são certas. Não é certo, meu querido, você ofender alguém na sua casa, ou você ofender o seu vizinho, e depois vir para a igreja como se nada tivesse acontecido. Isso não é justo. Isso não é certo. Você fez uma coisa errada, você tem que consertar aquilo rapidamente. Jesus está mais interessado na retidão. Jesus não vai consagrar e receber uma coisa que é errada. Você vem lá, você ofende alguém, você é a oferta, essa boquinha bonitinha que ofendeu, aí vem para Jesus a boca toda lameada, suja. Está entendendo? Aí vem aqui e começa a cantar para o Senhor, essa boquinha toda lameada. Aí vai cuspindo lama para tudo que é lado aqui, ó, assim, ó, para Deus, para os lados. Vai contaminando o pecado aqui, ó, tá sujo. Tá indigno, entendeu? E a consagração é quando Deus, ele tocava na oferta, significava que ela estava sendo aceita. Ele vai consagrar uma coisa que é indigna. Ele vai abençoar o coração que está agindo dessa forma, porque quer agir dessa forma, não vai consagrar. Deus olha a primeira retidão, para depois haver a consagração. É como se eu viesse aqui entregar para Deus um dinheiro que eu ganhei desonestamente e quisesse dar um dízimo disso. Isso não pode ser consagrado, porque não foi Deus que deu. Quando a gente dá o dízimo das ofertas, nós estamos devolvendo a Deus aquilo que Deus nos deu, queridos. Deus dá a semente na nossa mão para a gente semear. Então não adianta uma pessoa ganhar um dinheiro através de um roubo, através de comissão de venda de produto pirata, trazer um dinheiro ganho através de bingo, de jogo de azar, e falar assim, eu vou consagrar a Deus. Não! O pastor, se não sabe disso, vai consagrar, mas aquilo não tem um efeito espiritual sobre aquela pessoa que era para ter. Porque Deus não consagra, não abençoa, Deus não está no que não é reto, naquilo que não é de Deus. Então, seja justo perante o Senhor, esteja dentro da justiça dele, para depois você querer entregar aquilo para Deus, senão Deus não vai receber. Então, Jesus também fala quando ele explica sobre isso, de se consertar com o ofendido antes de cultuar a Deus, Jesus está mostrando que o amor vem antes da obrigação. Vale muito mais amar essa pessoa, demonstrar o afeto para essa pessoa que você ofendeu, do que vir para a igreja porque você tem que vir, porque é seu dever, porque é o seu dia de vir para a igreja. Amor tem prioridade. Primeiro é o amor, depois vem a obrigação, vem o dever. Antes vem o perdão pessoal, depois vem o perdão divino. Perdoe as pessoas que estão ao seu redor, para depois receber o perdão que vem de Deus. É o texto que a gente vai ler daqui a pouquinho também, fala sobre isso. Perdão pessoal antes do perdão divino. Se reconcilie com essa pessoa para depois você poder receber o perdão de Deus. As corretas relações humanas vêm antes das corretas relações com Deus. Tem muita gente que quer inverter esses dois temas, né, irmãos? Principalmente no nosso dia a dia. Quer receber perdão de Deus, mas não perdoa e nem pede perdão para ninguém. Mas quer receber perdão. Não é possível isso. Jesus falou que isso não é possível. Tem um monte de gente que fala que é super íntimo de Deus, mas tem um monte de relações estranhas com as pessoas. Não trata bem o pai, não trata bem a mãe, não trata bem os irmãos, não trata bem o vizinho, fala mal do patrão, mas fala que é assim com Deus. Lá no trabalho, todo mundo olha para aquela pessoa, aquele crente fofoqueiro, hein?
olha para o trabalho e fala, nossa, aquela crente ali é mal-humorada, hein? E essa mesma crente mal-humorada, que não dá nem bom dia direito para as pessoas, aliás, é a de lua também. Tem dia que dá bom dia, tem dia que não dá bom dia, mas fala que tem revelação de Deus, mas fala que vai na igreja, mas fala que é usada por Deus. Como assim? Tem uma correta relação com Deus, mas não tem uma correta relação com as pessoas? E olha que interessante a sequência. Ó. Primeiro, corretas relações humanas. E aí, depois, prova corretas relações com Deus. Se um cara é adúltero, ele não pode estar bem assim com Deus. Se a mulher, ela não quer cuidar dos seus filhos, mas é rata de igreja, ela está querendo fugir das suas responsabilidades. Ela não é tão cheia de amor pelas almas assim. Honestidade e bondade para com os homens, antes do recebimento da bondade de Deus. Irmãos, tudo isso no capítulo 5 de Mateus, verso 22, né? Que a gente leu. Tudo isso, todos esses ensinamentos, só nesses 2 versículos. Honestidade, seja honesto, sincero e bondoso com os homens. E você também vai receber a bondade. Depois você recebe de Deus isso. A bondade também, da parte de Deus. Entendidos até aí, irmãos? Quando você ofender alguém, o que você vai fazer? Você já sabe? Vai vir cultuar assim numa boa? Não quer ir para a igreja, não? Eu vou então sozinha. Eu vou então sozinho. É assim que nós vamos fazer? Não. Pedir perdão, se acertar antes, senão Deus não vai receber. E vocês sabem disso, que Deus não recebe, né? Você sabe que fica ruim, fica um negócio muito ruim, pesado, horrível. Não vale a pena desobedecer a Deus, de jeito nenhum. E agora, quando as pessoas te ofendem, o que fazemos? Por isso é que eu não me relaciono mais com ninguém. Por isso que quando eu não amo mais ninguém nessa vida. Que é isso? Fechar meu coração para todo mundo. O que é isso? Um monte de gente aí que só quer te maltratar nessa vida. Eu já perdi a ilusão disso. E aí eu me tranco. É assim que eu faço? Quando me ofendem? Vamos ler o texto. Que também são palavras de Jesus, olha. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros. Olha que interessante, Jesus falando da condição de ter ofensa entre nós. Então isso é possível. Uma vez uma pessoa falou aqui, eu nunca imaginei na minha vida que dentro da igreja as pessoas fossem capazes de falar mal das outras e não sei o quê. Pastor, eu me escandalizei com isso. Já falamos, né? Igreja é feita de gente imperfeita, que está buscando perfeição, mas não é. Inclusive essa pessoa que disse isso também não é perfeita. Então, o próprio Jesus está falando, vai ter ofensa entre vocês mesmos. Tem. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Então, isso significa que quando não perdoamos, também Deus não nos perdoa. Isso também está na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas ofensas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Ai, meu Deus. Se Deus for me perdoar, comparado com o perdão que eu estou dando para as pessoas, hein? Que qualidade é o seu perdão? De que qualidade ele é, né? É o perdão superficial, né? Só por cima, assim. E aquele perdão passageiro, primeira falha da pessoa, você já traz tudo à tona de novo.
Será que se Deus fizesse isso conosco, a gente vai ficar feliz? Já pensou se Deus ficasse toda hora nos lembrando das nossas ofensas contra Ele, contra os nossos irmãos? Misericórdia, a gente não suportaria. Mas o fato é que se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que conhece a Deus, você tem que entender isso aqui. Se você não perdoar, você tem que saber que no mundo espiritual você também não está sendo perdoado por Deus. Perdoe. Hebreus 12, 14 ao 15, tem uma outra situação falando sobre isso, sobre falta de perdão. Hebreus 12, 14 fala assim, ó. Que interessante, também falando para uma igreja. Não era para os ímpios, era para o convívio da igreja, olha. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Isso significa que em alguns momentos eu vou precisar realmente empregar esforço para viver em paz. Porque tem gente que não quer viver em paz com você, o mundo não quer viver em paz com você. Então, e pelos seus próprios conflitos, suas próprias dores, você precisa se esforçar, né? Quando você passou um dia em que alguém ficou doente, aí você passou a madrugada no hospital. Aí você chega em casa, você passou a madrugada da sexta no hospital. Aí você chega em casa no sábado, 11 horas da manhã. Aí o seu vizinho resolveu fazer um churrasco naquele dia. E aí começou a colocar aqueles sons bem altos. E você que achou que ia descansar um pouco, não consegue. E aquela fusarca toda, aquela bagunça toda. E você está irritado e cansado. Quando a gente está cansado, irmãos, a gente não cuidar, como a gente é carnal quando a gente está cansado. Quando a gente está cansado, a gente não é muito espiritual, não. E aí, tá aquela coisa, você com aquela vontade de ir lá e dar um gritão, sabe? Do seu quintal, falar assim, pelo amor de Deus! Abaixa isso daí, passei a noite inteira no hospital, estou cansada. Tenho respeito pelas pessoas. Então você tem que se esforçar, muitas vezes, para viver em paz com todos, para ser santo. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí ele continua falando, ó. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Percebam o início do versículo, quando ele fala, esforce-se para viver em paz. Depois ele fala, cuidado para não ser amargo, porque a amargura produz coisas terríveis. Ele está fazendo alusão a um tipo de uma planta, uma plantinha venenosa. Quer ver, ó? Quando uma pessoa não perdoa, a graça de Deus ela não opera na sua vida. Por isso que ele fala assim, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Não é isso que a gente leu aí? Quando isso faz todo sentido, porque a palavra me falou que se eu perdoar as ofensas dos meus irmãos, Deus me perdoa. Mas se eu não perdoar as ofensas dos meus irmãos, Deus não me perdoa. Imagina uma pessoa sem perdão na vida. Imagina uma pessoa vivendo aqui nessa terra sem o perdão de Deus nela, para ela, para os seus pecados. Ela está debaixo da graça de Deus? Ela não está. Então, uma pessoa que não está na graça do Senhor, facilmente se torna amarga. E ele fala, cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote. Essa planta, essa pessoa amarga se torna como uma planta venenosa que brota. Para essa planta venenosa brotar, ela vai... Qualquer plantinha venenosa que você conhecer, ela tem essa dinâmica. Ela absorve todos os nutrientes possíveis do solo para ela. Ela não presta. Ela não tem nada de bom para dar, mas ela é forte. Porque ela absorveu todos os nutrientes do solo. Só que com isso, ela vai fazendo com que o solo se torne estéril. Porque ela vai
sugando para ela, né? Deixa o solo ressequido e estéril para o crescimento das plantas úteis. Olha que coisa séria. Essa planta vigorosa, né, forte, mas nociva, espalha as raízes por toda a parte. E quando ela espalha as raízes, ela vai também dando surgimento a plantinhas secundárias. Pessoa que não perdoa, pessoa amarga, que tem amargura só para si. Ela não sempre contamina os outros. Só você reparar. E se você não perdoou alguém por algum tempo, você ficou assim, não ficou? Você ficou assim. Você ficou tão mal, que aí onde você estava, você acaba espalhando aquilo ali ó, também, ó, aquele veneno. Aquela frustração. Né? Pense numa mulher que já sofreu muito por causa de um casamento. Ou num homem que já sofreu muito por causa de um casamento. E aí o seu filho vem falar que quer casar. Como é que este homem, quais são os conselhos deste pai ou dessa mãe amarga para este filho? Quais são os conselhos? Casa não. Melhor não. Espera. Você tem certeza se essa pessoa é boa? Sua vida de solteira é tão bom. Olha, minha vida de solteira era tão bom. Depois que eu me casei, só sofrimento. Olha, filha, ele parece ser bom no início. Mas depois ele vai mostrar a verdadeira cara dele. A convivência mostra as pessoas. Aí ela não está falando mais de pô, ela começa a falar dela. Porque todo homem é igual, filha. Filho, toda mulher é igual, ela só quer o seu dinheirinho. Você vai ter que trabalhar para dar na mão dela. Que vida é essa? Vai viver sua vida. Sua vida vai ser só cuidar de mulher, pagar colégio de filho, para que isso? É o amargo, liberando palavras que contamina. Aí se o cara está um pouquinho em dúvida... não sei não. A moça, não sei não. Essa planta nociva, ela acaba produzindo plantinhas também, secundárias. Aí, o autor de Hebreus fala aqui, né? Que para não ter essa raiz de amargura que brote e cause perturbação. Não é isso? Só um minutinho aqui. Isso, ó. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Quem não perdoa, se exclui da graça de Deus. Por não ter o Espírito de Deus sobre essa pessoa, por não ter a aprovação de Deus, ela vai se tornar amarga. Ela vai produzir maus frutos. Ela vai produzir, ela vai contaminar as outras pessoas. Então pensa numa falta de perdão dentro de uma igreja. Quando a falta de perdão dentro de casa. Pense quando a falta de perdão num trabalho. Onde alguém te ofendeu, você não perdoou e você não pode sair daquele trabalho. Se você puder sair, tudo bem, mas se você não puder sair naquele momento. Se você tiver que ficar mais um ano ali. Ou mais 6 meses que seja ali. E amargo, hein? Como é que vai ser isso? Como é que fica aquele ambiente? Como é que fica aquele setor da empresa, hein? Dessa forma. Causa perturbação, queridos. E contamina muitos. Não há descanso. Não tem alegria na igreja, no lar ou no trabalho. Quando se dá, melhor dizendo, lugar para a raiz de amargura. Essa condição de amargura, de veneno, né? Destrói a paz. Destrói a paz e destrói a harmonia nos relacionamentos. Nunca haverá harmonia em nenhum relacionamento se tem amargura junto, porque isso é um veneno.
que vai matando a pessoa aos poucos, ela vai transformando aquela pessoa. Como o pecado, que nunca faz mal só para si. O pecado faz mal para a pessoa que peca, mas o pecado, ele tem um poder maligno de se espalhar também. De causar prejuízo para os outros também indiretamente. Então, se eu não perdoar, eu estou em pecado e eu preciso me consertar com o Senhor rapidamente, para o meu próprio bem. Então, a gente viu pecados de relacionamento. Quando eu ofendo, quando eu sou ofendido, mas também tem aqueles tipos de pecados nos relacionamentos inadequados. Então, o que poderia ser um relacionamento inadequado, né? Pode ser quando um relacionamento familiar está desequilibrado. Isso entra em várias situações. Quando as autoridades não estão no seu devido lugar. Quando a mãe quer ser mandona, quando o pai é omisso, isso é um relacionamento desequilibrado. Quando a criança de 3 anos é que manda no pai e na mãe, isso é relacionamento totalmente desequilibrado. Todo mundo vive em função do tiraninho de 3 anos. Entendeu? Tem que fazer o que ele quer, tem que dormir na hora que ele quer, tem que fazer o cardápio que ele quer. Que negócio é esse? Essa criança vai crescendo, meu Jesus, vai virar o quê isso daí? Então, relacionamento desequilibrado, isso é pecado. Né? Quando o homem, ele toma autoridade com autoritarismo, e ali ele quer mandar nos filhos, quer mandar na mulher, quer dominar sobre eles. Isso é relacionamento desequilibrado. Ele tem que ter autoridade com amor, como um sacerdote, e não também como um tirano. O que pode ser também um relacionamento inadequado? Quando a gente cultiva amizades perigosas. Ou quando nossos filhos têm amizades perigosas. Com gente estranha e esquisita. Sabe? Que tem uns hábitos esquisitos. Que fuma uns negócios esquisitos. E aí seu filho quer ser amigo. Entendeu? Que tem uma fama assim, você fala, vixe, cuidado. Amizades perigosas são relacionamentos inadequados. Quando também há envolvimento emocional entre o marido e uma colega de trabalho ou vice-versa. Uma esposa e um colega de trabalho e a amizade tem um envolvimento emocional. Perigoso isso. Que pode ser uma oportunidade para surgir adultério e fornicação. Aí eu queria deixar um texto para vocês, que muitos de vocês já conhecem, de 1 aos Coríntios. Capítulo 6, versículo 12, está escrito assim, ó. Tudo me é permitido, né? Ou todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse vai ser nosso texto para esses relacionamentos inadequados aí. Primeiro, quando a família ela está desequilibrada, ela precisa entrar nos princípios de Deus. Então, cada um tem que saber o seu papel. O pai, que também é marido, ele tem que saber que ele é o sacerdote da casa. Que ele tem responsabilidade sobre a família, de prover as coisas físicas, de prover as coisas espirituais também. E de prover também as coisas emocionais. Cabe ao pai cuidar de tudo isso daí. Eu ouvi até um pastor uma vez falando que os homens têm que entregar 3 tipos de P's para a mulher. Que é proteção, provisão e promoção. Então, quando o homem casa com uma mulher, ele vai ter que protegê-la. Não é o pai dela que tem que proteger, é proteger em todos os sentidos, viu, queridos? Proteger do bandido, proteger tudo. Proteger da língua dos parentes.
proteger as emoções dela, ele tem que cuidar. Ele tem que prover também. Porque ele pode ter aquela lábia maravilhosa, né? Vai ser nosso amor em uma cabana e não sei o quê, você é linda, maravilhosa, né? Mas, querida, olha, a nossa água vai ser cortada. Aí fica sem água, depois fica sem luz, fica sem comida, entendeu? Provisão vem dele. E a promoção. Quando o homem escolhe uma mulher para casar, ele vai ter que fazer ela melhor do que ela era antes de casar com ele. Vai investir nos sonhos dela, vai investir. Certo? Vai ajudar, vai promover. E a esposa, como auxiliadora, ela faz isso também para o marido indiretamente, queridos. Ela também o ajuda. Se ele tem um chamado, se ele tem um trabalho ali, ela está sempre ajudando para que ele coloque todo o potencial que ele tem para frente. Ela nunca pode ser aquela que fica minando ele. Né? Isso daí é a mulher insubmissa, que está totalmente contra a missão do homem. Então, todo mundo tem que saber quem é o seu papel. O marido é o sacerdote, é o provedor, é que vai fazer tudo isso. Ele que vai cuidar da educação dos filhos. A esposa, ela só vai colocando isso em ordem, em prática, é assim. Mas é ele que tem que tomar a responsabilidade. E quantas vezes a gente vê isso contrário, não é? Na reunião dos pais, quem é que chama? A mãe. Não, chame o pai. Não, é a mãe. Se a criança é mal criada, se a criança é birrenta, todo mundo fala, a mãe não dá educação. E não é o pai, a culpa é dele. Provérbios 4 fala isso. A responsabilidade é do homem. Tanto que ele fala, filho, ouvi as vozes do seu pai, a voz do seu pai. Incline seu ouvido para a correção do seu pai. E muitas vezes os filhos estão tão assim, sabe, jogados, porque muitos pais são omissos. Não têm cumprido o seu papel. Entendeu? Querem delegar isso para a mãe, quer delegar isso para o avô, quer delegar isso para a avó. Eu estava um dia, há uns meses atrás, eu fui no meu médico, e ali também atende uma pediatra. E tinha uma criança lá, assim, um amorzinho de criança. Ele não parava quieto, ele queria subir, descer do sofá. Ele queria pegar caneta com a recepcionista para riscar. Pegando a revista de qualquer jeito, rasgando tudo. E no médico, olha que interessante, estava a mãe do menino, o pai do menino e o avô do menino. Tudo isso, eu não entendi até agora quem é que ia passar no médico. Enfim, foram todos para lá. A mãe ficava assim, fulaninho de tal, para. Fulano de tal, senta. Não, já falei para você não mexer com isso. Aí o pai, todo, sabe, todo bobão. Ah, fulano, não faz isso. Ah, para com isso, achando graça e tudo aquilo. Falei, mas é um babaca mesmo, hein? E o menino, aí que o menino, sabe, achava graça. Aí que o menino ia ganhando asa, assim. Um frio estava aquele dia. Aí o menino queria ficar lá fora. Aí lá vai o pai. Não, vamos lá, é melhor, né? Vamos lá, leva para lá. Aí daqui a pouco eles não controlavam mais o menino, sabe? Já estava ficando vexatório o negócio. A mulher estava ficando com vergonha. Aí ela falou, o pai dela, ai pai, resolve lá. Ah, pai, dá uma bronca nele. Ela falou, não para. Aí lá vai o vô lá. Fulano de tal, para com isso aí, só que... É o menino lá, nem aí pro vô dele. Por quê? Porque o vô briga, mas é o pai e a mãe. É o pai que tem que pegar ali, ó. Entendeu? O menino acha que aquilo ali é uma festa. Aí o vô deu uma briga nele ali, mas o menino continuou. E o pai também, para tudo assim, não tomou uma atitude. Falei, nossa, que coisa mais feia isso. Relacionamento desequilibrado, gente. Que família é essa, pelo amor de Deus, onde uma criança é que dita as regras? Errado. Então, o pai tem que ter função de pai. Entendeu?
de provedor, de promotor, de protetor, mas que também dá educação, que também impõe as regras, que faz elas serem cumpridas com amor, mas com firmeza, gente. A mãe tem que estar de acordo com o pai, porque aquela mãe que o pai fala não, e a mãe lá, ai, fulaninho, papai está nervoso, olha, vai ser só nosso segredinho, eu deixo, tá, você pegar lá depois. É que papai está nervoso, agora nem precisa contar para ele não. O pai fala uma coisa, a mãe vai desfazendo tudo atrás. Errado isso também, né? Só deixa sua mãe deixar. As crianças não respeitam mais os pais, então isso precisa cada um saber qual é a sua função. Então o pai cuida como sacerdote, a mãe fica auxiliando no mesmo propósito, e os filhos obedecem os pais e honram os pais. E os pais também encorajam os filhos e não irritam os filhos. Porque também que coisa feia ficar assim, você vai apanhar, hein? Desce daí, você vai cair. Vou te pegar, você vai apanhar, hein? E a criança pensa assim, ela já falou isso umas 10 vezes. Não vou apanhar coisa nenhuma. Não é? Relacionamentos desequilibrados. Amizades perigosas, né? Que a gente tinha colocado ali. Então, cuidado com as amizades dos seus filhos. Vigia mesmo, viu pais? Não é feio, não. E ninguém vai processar a gente por invasão de privacidade, coisa nenhuma. Vigia mesmo os e-mails, vigia o Orkut, vigia o Facebook, vigia tudo. Fique olhando tudo. Saiba com quem fala, com quem está falando. Saiba para onde vai. Entendeu? Você tem todo direito, é seu papel de pai e de mãe. Seus filhos vão falar assim, ai pai, você é chato, mãe, você é chata, não importa. Pode me chamar de chata, pode me chamar de chato, pode me chamar de mal, de mãe ruim, de pai ruim, mas não vai para lá. Vai chegar 10 horas, mas todo mundo chega, não interessa você chegar às 10. Você não vai para tal lugar. Os seus filhos vão ficar com raiva de você, vão te xingar em pensamento. Imagina, a gente nunca xingou nosso pai em pensamento, não é? Imagina. Ai de mim se eu falasse para minha mãe que eu achei que ela era chata naquela hora. Ai de mim. Né? Mas eu ficava pensando, a gente xinga os nossos pais em pensamento, os nossos filhos também vão fazer isso. Mas, não queremos nem saber, a gente vai proteger mesmo. Principalmente de amizades perigosas. E vão ensinar eles a serem seletivos também. Não é porque todo mundo, nós estamos passando pela fase de sermos populares e não sei o quê, e todo mundo tem para entrar naquela tribo legal, tem que ouvir tal música, tem que fazer tal coisa. Não, a gente vai ensinar os nossos filhos a serem seletivos. Filho, não é porque todo mundo está indo naquela onda que você tem que ir, não. Você pensa, filho. Você tem jeito de pensar. Você não é Maria vai com as outras, não. Você é inteligente, você sabe discernir o que é bom. O que é bom você entra, o que é ruim você se afasta. Você pula fora. Então, pastora, pode ser que os nossos filhos tenham amizades perigosas? Pode, sim. Pode ser que eles façam... Geralmente, quem usa droga nunca fala assim, o meu inimigo me ofereceu droga. É sempre meu amigo me ofereceu droga. É amigo que não é amigo. Mas é sempre assim, que a pessoa que tinha uma certa confiança ou uma admiração, né? Meu amigo ofereceu outra coisa. Meu amigo me convidou para ir no baile tal. Meu amigo me convidou para fazer não sei o quê e que não prestava. Então, cuidado. Percebeu que é uma amizade perigosa? Corta. Aquela amiga que quer se enfiar na sua casa, entendeu? Que quer saber tudo da sua vida. Tem pessoas assim? Querem saber, querem vasculhar, querem mexericar. Né? Aparentemente ela quer te ajudar. Ai, fulana, o que você tem? Está com uma carinha triste. Aí você brigou com o marido, você nem conhece a pessoa direito, você vai e fala tudo. É mesmo, é que meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, a minha sogra, não sei o quê. Aí ela fica sabendo de tudo, aí ela pega, conta para outra, te dá conselhos que são uns piores que os outros. Ele fez isso com você.
Mas que absurdo, olha, ele não deveria. Você é uma pessoa, uma mulher tão abençoada, tão maravilhosa, olha, ele não te merece. Aí fica lá. Essa amizade perigosa não presta, não. Corta isso. Vai, filhinha, eu tenho muita coisa para fazer em casa. Vai procurar o que fazer na sua casa também, vai. Se preserva. Ou você fala muito bem de seu marido. Ela fica curiosa. Ela vai querer saber mais. Ele é tão bom nisso, tão bom naquilo, tão bom. Ele me deu esse presente. Cuidado, minha irmã. Cuidado com as coisinhas. Essas são amizades perigosas demais. A minha melhor amiga me traiu com meu marido. Minha melhor amiga roubou meu namorado. Então, cuidado. Muito cuidado com as suas amizades. Relacionamentos inadequados também, amizades perigosas. Quando há envolvimento emocional entre sexos opostos. Mas é minha colega de trabalho, uma pessoa tão boa. Aí ela vem contar para esse marido aí de uma outra mulher que ela está com problema no casamento. Aí fica falando, do marido dela não faz isso, o marido dela é insensível, o marido dela não é presente, o marido dela não sei o quê, falando isso para um outro homem. Isso não dá certo. Aí ele fica com dó dela, entendeu? Poxa, mas ela, mulher trabalhadora, batalhadora, né? Nossa, que cara sem vergonha fez isso com essa mulher. Essa mulher tão bonita. Essa mulher tão gentil, essa mulher é cheirosa. Aí ter amizade até um ponto. Começa a ter um envolvimento emocional demais da conta. Meu melhor amigo, ele é meu melhor amigo. O cara é casado. Ela é casada, mas o melhor amigo dela não é o marido, é o marido da outra. Meu melhor amigo tem que ser meu marido, gente. Ô irmão, sua melhor amiga tem que ser sua mulher. Não é legal isso não. Ou fala assim, a sua melhor amiga é sua irmã de sangue. Não, tem que ser sua mulher. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se outra pessoa é sua melhor amiga, quando você tiver problema, você vai procurar quem? A sua melhor amiga. Quando estiver muito feliz, você vai querer ligar para quem? Para sua melhor amiga. Para o seu melhor amigo. Quando você estiver querendo compartilhar algo, ou de bom, ou de ruim, você vai procurar seu melhor amigo. Que tem que ser, se você é casado, seu cônjuge. E se você é solteiro, também não pode ser uma pessoa comprometida. Seja uma pessoa de sexo oposto, mas também descomprometido, entendeu? Porque a carne, irmãos, ela é fraca. E se a gente der oportunidade para a carne, vixe, ela faz umas coisas loucas aí. Então, o negócio é deixar a bichinha bem dominada, entendeu? Sabendo bem qual é o seu limite, deixando bem as coisas bem afastadas, porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém mais. Não é legal isso. Tem coisas, irmãos, que não é legal. Tem coisas que não cabe mais, entendeu? O pastor mesmo, o que ele faz? Quando uma mulher quer procurar ele para aconselhamentos, ele aconselha. Mas ele vai observando, entendeu? Quando ele percebe que a mulher está muito carente, muito assim, o que ele faz? Passa para mim. Para mim. E eu tenho que fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Então, se um irmão chegar aqui com problema no casamento, eu posso até dar um primeiro aconselhamento com ou meu marido junto comigo, ou eu pego e passo para ele. E aí ele vai bombardeando. E eu vou bombardeando as irmãs. Mas para evitar, entendeu, irmãos? Porque eu posso aconselhar, é permitido, mas tem coisas, tem situações, tem pessoas que não convém fazer isso.
Como os aconselhamentos, a gente pode fechar a porta? Pode, mas às vezes não convém. É uma pessoa que apareceu na igreja aí, primeira vez, segunda vez, ninguém conhece, ninguém sabe, entendeu? Nem ela conhece a gente, nem a gente conhece ela, então vamos aos poucos, porta toda aberta, entendeu? Tem coisas que é permitida, mas tem coisas que não é legal, tem coisas que não convém. Ah, pastora, eu posso pegar carona sozinha com o irmão da igreja? É permitido, mas nem tudo convém. Pode, mas você vai para o banco de trás, minha irmã. Não vai ficar lá dele, na frente, do lado dele, não. É melhor que você fique como ele, chofer, você atrás. É mais conveniente. Vocês não acham? Do que ver lá, ele está lá do seu lado. Hã? Vai lá na caçamba, meu filho. A Fê vai dar carona, vai na caçamba, querido. Porque tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Porque você está lá levando a maior, inocência, o outro irmão está na maior inocência, mas de repente, tem uma pessoa que não é tão assim, cheia do Espírito Santo, vai olhar aqui e falar, gente, o que é aquilo? Vocês não sabem o que eu vi? Pastor andando com uma loira dentro do carro. A pastora não estava lá, e ela lá toda risonha para ele, lá do lado dele. Pode ser que é irmã dele, pode ser que é prima dele, né? Mas a pessoa não sabe, aí fica lá, espalhando. A pastora toda risonha lá com o cara dirigindo lá. Não, a pastora passou no carro, mas estava atrás. É diferente, entendeu? Estava os vidros tudo aberto, mas ela estava lá atrás, ele dirigindo. Percebe? Mesmo assim, mas, entendeu? Então, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar me dominar por nada. Aí você fala assim para o seu filho, olha, essa amizade não está legal, melhor você parar com isso. Ai, não, eu gosto muito dessa pessoa, mãe. Você não conhece, a pessoa é muito legal. Ah, não. Olha, essa amizade com essa sua coleguinha de trabalho aí, não tá legal, melhor cortar. Não, mas eu gosto tanto de conversar com ela. Sabe quando a coisa vai dominando? Não, mas eu não posso ficar sem conversar com ela. Eu não posso ficar sem conversar com ele. Que negócio é esse? Que domínio é esse daí? Já está mostrando algo que está bem inadequado. Ficou alguma dúvida, queridos, do que a gente viu até aqui? Então, só para a gente recapitular. Quando você ofender, o que você vai fazer? Quando você ofender, o que você vai fazer? Pedir perdão na maior humildade, no maior amor. Se não te derem perdão, você não vai xingar, não vai esbravejar, não vai gritar, você vai ficar em paz. Quando te ofenderem, o que você vai fazer? Quando te ofenderem, o que você vai fazer? Perdoar rapidamente, para que você não se torne uma plantinha venenosa. Para que você não se encha de raiz de amargura, brote, gere plantinhas de amargura e não contamine, cause perturbação na sua igreja, cause perturbação no seu lar ou no seu trabalho. Procure viver em paz com todos. E quanto aos relacionamentos inadequados, você também vai vigiar. Se precisar cortar, você vai cortar, porque você sabe que você pode tudo, mas nem tudo te cabe mais, nem tudo te convém. Como tem roupa que não convém mais para a gente usar, como tem comidas que não convém mais a gente comer. A gente comia um pudim inteiro antigamente, a gente sabe que isso daí é gula, que isso daí dá um colesterol, uma glicose danada na gente, que não pode isso. Nem metade do pudim, é só uma porçãozinha, uma fatiazinha. A gente sabe que pode tudo, você aguenta comer. Mas não convém comer o litro do sorvete todinho, né? Não convém isso tudo, né, Ari? Não convém. Você pode, mas não convém. Receber amigos sozinho, né? Irmãos da igreja sozinho em casa, eu não recebo. Não devo receber. Né? Calma aí, meu amiguinho, você volta outra hora, o pastor não está aqui, a pastora não está aqui também, porque não é conveniente.
Para quem é solteira, piorou. Porque mesmo que não aconteça nada lá, mesmo, pastora, que absurdo, não tem nada. Mas, queridos, não é isso. Você ter que cuidar da sua imagem também. Pode ser que não aconteceu nada lá, mas vizinho viu, entrando e saindo lá. Você está dando margem. Converse na calçada na frente de todo mundo. Cuidados, né? A gente tem que ter cuidados com a nossa reputação também, queridos. Com a nossa imagem. Nem tudo convém, nem tudo sabe? Se você chegar na minha casa, por exemplo, passar lá um dia lá e a gente vai fazer um almoço junto, vai fazer um frango junto, né? Aí o Celso e a Flávia vão lá. Aí pode abrir a geladeira, aí tá lá, uma latinha de cerveja. Aí o Celso e a Flávia, que são muito educados, não vão falar nada. Mas eles vão ficar se olhando assim, o que é isso? Pode ser que fosse para temperar o frango. Mas você viu e fala assim, ixi, pastor bebe? Ou um vinho, né? Que apareceu lá. Olha, o pastor bebe. Não, mas esse meu filho é para carne. Não quero saber. Vai achar que é para beber. Entendeu? Aí fica assim, né? Eu sei que é para isso, mas nem tudo convém, né? Nem tudo convém. Então, vamos para as nossas questões aqui, para reflexão. Anote aí, por favor. Com base no que você estudou hoje, qual o seu alvo em relação ao que você estudou? O que você quer ir mudar? Bom Deus, eu preciso dar um break lá na tal amizade. Já não está mais legal. Estou percebendo que está me fazendo mal. Preciso que a minha casa seja mais equilibrada. Preciso cumprir minha função como esposa. Minha função como marido. Porque a minha casa está parecendo uma bagunça, está muito desequilibrado. Qual é o seu alvo? Senhor, me perdoa porque eu ainda não perdoei fulano de tal, preciso perdoar. Preciso pedir perdão. Então, o que está acontecendo aí? Que tem que ser seu alvo. Realidade. O que está impedindo você de deixar de praticar os pecados de relacionamento? O que você sente que está te prendendo aí? Para cortar essa amizade? Ou para perdoar? Eu não consigo perdoar porque meu orgulho está ferido. O que está te impedindo você aí? De deixar de praticar esses pecados? Não perdoar é pecado. Não pedir perdão é pecado. É injusto. Ter envolvimento emocional com uma pessoa que não é seu cônjuge é pecado. Ter amizade com pessoas que não amam a Deus e você ter amizade e afinidade com essa pessoa é pecado. Então, cuidado. Então, o que está te impedindo aí? O que está sendo a causa para você não deixar de praticar esses pecados? Opções. Faça uma lista de ideias de como atingir teu alvo. Então, se o seu alvo é perdoar fulano de tal, então coloque uma opção aí. Eu vou orar a respeito disso. Vou me livrar do meu orgulho, através até de um jejum, se for necessário. Vou me humilhar diante dessa pessoa e pedir perdão, não desculpa, mas pedir perdão e assumir a minha culpa para ela. E aí, na ação, selecione pelo menos 3 opções para você colocar em prática essa semana. Não deixa para outra, senão você não vai fazer essa semana. Tem coisa que você precisa resolver, então faz agora. Mais tarde amanhã, né? Se comunique, irmãos, é a melhor coisa. Fale com a pessoa se você está percebendo algo estranho. Quando Jesus dá aquela instrução do que é primeiro, tem uma correta relação com os homens, que depois você prova que tem uma correta relação com Deus. Uma coisa eu quero explicar para vocês, igreja. Quando alguém chegar para você e falar assim, olha, alguém te ofendeu em alguma coisa, faltou com você em alguma coisa.
e simplesmente fala assim, ó, eu sei que eu fiz algo de errado, mas me acertei com Deus. Isso está errado. A pessoa tem que entrar em acordo com você. Entendeu? Tem que pedir perdão para você e depois Deus perdoa. Essa postura que muitos de nós temos de, eu vou pedir perdão para Deus e está tudo resolvido. Não. Quem você ofendeu, você vai procurar e vai falar e vai confessar. Então a pessoa não pode falar assim, eu me acertei com Deus. Não, você tem que confessar para todos. Para todos que estão envolvidos. Se o marido pecou contra a mulher, ele tem que pedir perdão para Deus e falar para a mulher também. Se o pai sabe que pegou demais na hora da correção, que bateu no filho com raiva por causa de outras coisas, tem que, falar claramente para o filho, me perdoa, filho, porque eu fiz isso, isso e isso. E tem muita gente que não fala isso, mas quer dar presente depois. Quer fazer outras coisas para querer compensar. Irmãos, não é assim que a coisa funciona espiritualmente falando. Não vai ter descanso nessas relações, não tem paz e harmonia nessas relações quando acontece isso. Algumas vezes os irmãos da igreja se comprometem conosco, como pastores, e a gente vai esperar aquela ajuda, certo? Quando a pessoa simplesmente não faz aquilo, pecou contra a gente. E a gente fica chateado com isso e fala, poxa, a gente espera. Aí a pessoa não fala a verdade, a pessoa quer se justificar, mente muitas vezes, e depois, para tentar compensar a sua falta, começa a fazer coisas, dar presente, faz aquilo, mas não é assim que resolve. A gente fica meio incrédulo com essas atitudes, a gente fala, mas não é assim. Ou não faz isso com a gente, faz isso com os outros, quer compensar de outra forma. Não, ofendeu, peça perdão claramente. Foi ofendido, perdoa também. Tem algum relacionamento que está esquisito, não está legal? Corte. Não tenha medo. Corte o mal pela raiz, para que ela não brote, para que a raiz de amargura não brote e para que a oportunidade para adultério, fornicação, para vício de droga, seja lá o que for, não entre na nossa vida, não entre na nossa família. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos um pouquinho. Senhor, nós estamos na sua presença. Hoje o Senhor quis tratar bem dentro, Deus, as nossas emoções, as nossas motivações. Há muitas coisas nos nossos relacionamentos que muitas vezes não são boas, não estão corretas. Na nossa família, na maneira como a gente se relaciona com os nossos irmãos da igreja, na maneira como a gente se relaciona trata também as pessoas do nosso trabalho. Que o Senhor nos perdoe, Deus, e que a gente também aprenda a pedir perdão. E que a gente também tenha esse amor, essa disposição para te obedecer, para liberar perdão também, Senhor. Porque da mesma forma em que nós retemos o perdão para nós, o Senhor também retém o seu perdão em nosso favor. Por isso, Pai, nos perdoa e ajuda, Senhor, aqueles que estão presos, Senhor, pela amargura, que eles sejam livres nessa hora, que eles recebam a Tua palavra e creiam, que eles estão aptos, Senhor, para serem livres desse veneno e para liberarem o perdão para o bem deles mesmos, Senhor. Para que eles mesmos sejam felizes e não se tornem algo que não é para eles serem. O Senhor nos criou para sermos felizes, para sermos libertos, para termos liberdade de nos relacionar livremente com as pessoas, mas nos relacionar de forma organizada, de uma forma abençoada. E todas as vezes que entram problemas e ofensas, nós temos o poder de fazer com que elas também sejam anuladas quando nós exercitamos o perdão. Por isso, Pai, que no nosso espírito esteja hoje a Tua unção para sermos exercedores do perdão, Pai. Que a gente não prenda o perdão, mas que a gente libere para que sejamos também abençoados. E para que sejamos também pessoas sensíveis, inteligentes espiritualmente, para nos lançarmos também de todos os relacionamentos inadequados, para a glória e honra do Seu nome. Pai, é que nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.